eu cheguei a fantasiar até parir sozinha. Eu pensava, ela tem história disso, né? Ela fez isso. Ela conhece esses sentimentos. Eu cheguei a ter uma fantasia porque uma amiga contou que a prima dela tinha decidido parir ela junto com o marido só, e não sei o que tinha sido uma história maravilhosa. Eu cheguei a fantasiar isso, porque estava indo tudo muito bem. Mas não, aí eu acabei chamando ela. Mas assim, eu tinha fantasia também que a terceira seria rápido, né? Se a segunda, se a segunda foi uma assim, hora, então a terceira vai vai pluft, né? Não, aí foi uma noite toda de contrações, de novo, né? Porque eu percebi que comigo foi... Não, também não furou a bolsa, né? A bolsa só foi furada na hora da expulsão mesmo. Então parece que comigo, eu não sei se isso é com todo mundo, mas comigo, se não fura a bolsa, aí é demorado. Se fura a bolsa, é rápido, sei lá. Comigo foi assim. Então a médica veio até a casa, né? Então eu tinha avisado ela, 10h30 da noite eu comecei com contrações, eu avisei, ela disse, tô no aniversário, mas a maletinha tá no carro, qualquer coisa eu vou. E eu disse, não, por enquanto tá bem espaçado, coisa e tal. Eu até dormi até umas 5 da manhã, eu acho. Aí lá pelas 7 começou a ficar, 6h30 eu acho que eu liguei para ela, eu digo, tá chegando, pode vir. E eu morava num condomínio, ela teria uma viagem ainda de 30 quilômetros mais ou menos para chegar na minha casa. E aí o carro dela estragou na entrada do meu condomínio. Ela disse, eu não entendo, eu tô com um carro novo, ele nunca deu problema. E ele na entrada do meu condomínio, o carro dela morreu. Não ia nem para frente, nem para trás. Não. Caramba. Aí ela chegou na minha casa às 7h30, 7:50, a bebê tinha nascido. Uau! Quase, hein? Quase que tem placou. Quase que chegou sozinha. E aí assim, de cócoras, o pai apoiando, né? Foi de cócoras, e eu também tenho muito orgulho com quase 41. Mas então, maioria do trabalho de parto foi vocês dois. Sim, tudo, né? Sim, praticamente tudo. E aí tem uma piadinha também. Tô contando causos aí, mas enfim, já é uma historinha. É bom. Então, lá pelas 7 horas, porque minha mãe estava lá, mas com a tarefa, com a incumbência de manter as outras duas no andar de baixo. Sim, eu ia perguntar onde elas estavam. Então, elas estavam aos cuidados dos meus pais, né? E não é para subir, não é para elas me verem berrando lá, né? Mas aí às 7 horas, a mais velha subiu. E eu estava encostada na parede e me apoiando em alguma coisa, e assim, aquela coisa no meio de uma contração. Daí ela chega toda assonada assim, mãe, isso aí não vai dar certo. Bonitinha. Eu disse, o que não vai dar certo? Ela disse, desse jeito você vai quebrar o pinico. Ela achou que... Eu tava empurrando ele. E no meio de uma contração, ria, é um negócio meio complicado. Mas enfim, isso aí não vai dar certo. Isso aí não tá funcionando muito, não. Eu não sei bem o que é, mas... Bom, mas enfim, as crianças desceram. E aí ela nasceu, teve que fazer epísio, sim, que era sempre uma questão. Mas aí eu tive esse enorme presente, que foi... A médica disse, agora você descansa e quando você estiver pronta, eu faço a sutura necessária. E a gente ficou mais de meia hora conversando. E foi muito bonito, porque aí meu pai subiu para o quarto e ficou cuidando da bebê. Olha então, só. assim, a primeira hora de vida da minha filha, ela passou no colo do meu pai. E isso, assim, em alguns momentos da vida eu senti que isso reverberou em algum lugar. Ela sempre foi um bebê muito tranquilo, muito tranquilo. E aí... A doutora Vera também contava isso, né? As estatísticas mostram que parece que no parto de cócoras tem uma melhor oxigenação, isso deixa essas... E foi o bebê mais tranquilo, que menos acordou à noite. Na verdade, 2 semanas depois, meu pai veio até mim e perguntou, tá tudo bem? Porque ele disse, bebês supostamente choram, eu nunca escuto essa criança chorar. Ele estava até preocupado, né? Eu disse, não. E eu tive um problema aí que já vinha antes, né? Mas eu tive... Talvez porque eu trabalhava muito sentada, né? Eu fazia tradução nessa época. Eu tive um problema de lombar bastante sério depois do 3º parto, com muita dor nas costas. Então, para sair da horizontal, para poder sentar para amamentar, isso eu levava às vezes 10 minutos para conseguir estar nessa posição. E esse bebê nunca chorou. Eu ia conversando com ela quando ela acordava à noite. Então. Mas, enfim, então o presente de um parto de cócoras domiciliar foi... Então, a gente imagina assim que esse ali não teve interferência nenhuma de nada, né? Nenhuma. E é o que o bebê espera, né? Que todos eles sejam assim, para também ele fazer essa transição natural, assim, como você ficou se sentindo.
E nesse caminho todo, aonde surge a sua obra? Porque são muitas histórias, mas ela vê muito mais coisa. É que não dá tempo de contar tudo, mas esse aqui talvez seja importante. Então, essa é a minha caixinha de remédios de casa. Eu também tenho tinha muitos, gente que bastante. chama de vovó de cabeceira. Teve uma mãe que disse a vovó de cabeceira. Então, eu tenho uma grande amiga, Ângela, com quem eu dividi consultório muitos anos e vou voltar a dividir em breve, já está combinado. E a Ângela é meio que minha irmã mais nova, assim, eu não tenho irmãs, né? Então a Ângela é meio que minha irmã mais nova, ela teve filhos um pouco depois. E a Ângela confiava muito nas coisas que eu contava, o que eu fazia quando criança tinha febre, o que eu fazia quando criança levou uma picada, quando criança teve uma virose. E a Ângela, ela me ligava quando ela teve os filhos e começou a precisar dessas dicas, né? A mãe dela morreu cedo, então eu era essa referência. E ela começou a dizer, eu fico até com vergonha de sempre ligar para ti, não sei o quê. Você não quer escrever um livro com as coisas? Você sabe, eu digo, escrever livro, Ângela, isso dá trabalho, que é isso? Mas, enfim, eu comecei a observar que essa situação se repetia muito frequentemente. Eu estar dando dicas e sugestões para jovens mães, em geral, sobre o que fazer na situação tal XYZ. E teve uma pessoa que eu um dia consegui visualizar isso. Eu estava dando essas dicas e alguém anotando ali. Nisso eu faço isso, nisso eu faço... E naquele dia eu consegui imaginar o livro e aí eu me dispus a escrever. E aí nasceu Pequenas Emergências, Grandes Alívios, Dicas de Saúde para Mães e Pais, que é, digamos, a minha resposta quando as pessoas me dizem, eu não queria dar antibiótico, mas aí eu faço o quê? E aí, porque o que está aqui dentro eu ganhei de presente dos meus pais e da minha avó. Eu aprendi com eles. Algumas coisas foram anexadas depois, mas basicamente isso me foi dado de presente. Eu não tive que correr atrás. Então, isso aí eram coisas que se fez toda a minha infância, toda a minha vida, e se faz até hoje na minha família. Né? A caixinha de remédio, né? Tá aqui. Porque às vezes as pessoas chegam lá em casa, você não tem um remédio? Eu digo, depende, assim, bem... Pois é. Geralmente é muito difícil ter. Aí eu compro azeite quando... de oliva, tem algodãozinho, tem banho morno. Por exemplo, esses dias meu filho acordou de madrugada, que dor no ouvido. Aí eu fui procurar água oxigenada, eu falei, não tem. Aí meu marido foi na farmácia, aí ele até comprou um alívio, uma coisa assim, junto e trouxe água oxigenada. Eu falei, vamos primeiro para água oxigenada. Aí eu só coloquei água oxigenada, fiz umas compressinhas. Me ensinaram também a questão de fazer a compressa fria, às vezes não a quente, porque é uma inflamação, né? Então, se você bota quente, pode ser que aquilo até vai fazer mais e a fria. E eu fiz a fria e botei a oxigenada, ele foi dormir um pouco comigo, depois eu voltei pra cama, no outro dia acordei ele. E então, eu já passei por um monte de gente, e tem várias outras coisas aí. Então, e é isso, Camila, que eu sinto que eu sou tão grata, porque eu sinto que isso me tornou uma mãe muito mais tranquila. Quando acontecia alguma pequena emergência, eu, em geral, sabia o que fazer. E é tão bom a gente poder passar para o filho essa confiança. Aconteceu isso, não tem problema, a gente resolve, né? Ao invés de... né? Então, isso facilita tanto se você está calmo, se acalma a criança. Sim. Isso facilita até a atuação do sistema imunológico. Né? Então, eu queria compartilhar, me dispus a compartilhar coisas na expectativa de que isso pudesse dar outras famílias também. Aconteceu alguma coisa? E vai acontecer, né? Tomara que aconteça, porque senão você está criando seu filho numa redoma, né? Vai acontecer depois de adulto daí. Não, vão acontecer coisas. Então, mas que a gente esteja preparado, tenha recursos e possa transmitir tranquilidade e poupar idas inúteis aos hospitais, que em geral estão sobrecarregados. Tem outro da imunidade também, que tu conta dos soldadinhos, né? Do corpo. Esse também sempre funcionou muito bem, assim, é muito legal. Porque e a planta, né? Sim, exatamente. E a planta também que eu te falei, que eu ganhei, né, da fortuna, né? Isso. A folha que tá lá no quintal, multiplica, já passei pra frente, já usei com os meus, já teve gente lá, já levou pra casa, já macerei, eu falei, meio bruxa o negócio. Mas como é legal a gente ter esses recursos, assim, e o que eu gosto é também pela eficiência. Tem gente que diz, eu não tenho paciência para não sei o quê, porque eu vou dar logo antibiótico, porque eu quero que resolva logo. Aí eu vou contar a seguinte história, porque uma das coisas que eu compartilho aí, que para mim foram muito úteis, é o choque térmico para contusões. Então, prende um dedo em algum lugar, torce não sei o quê. Então, eu lembro que eu tinha uma cliente que ela me contou que ela chegou com o dedo enfaixado, porque na noite anterior, 11 da noite, ela tinha trancado o dedo na porta. Ela passou a noite inteira com o dedo latejando, não dormiu. Aí de manhã ela foi para o pronto-socorro para ser atendida.
Aí fizeram um raio-x, não tinha quebrado, fizeram só uma bandagem. Mas ela chegou lá às 8, ela saiu de lá às 11 da manhã, e aí com analgésico, acho que deram para ela, e um anti-inflamatório. Às 3 da tarde, no meu consultório, ela ainda estava com dor. Nossa. Tá? Se ela tivesse feito choque térmico, às Pronto, 11h30 da noite passado, né? tinha passado, ela teria dormido a noite inteira e no dia seguinte estaria talvez um pouquinho inchadinho, mas ela não estaria mais com dor. Sim. Então, os métodos naturais, eu uso eles porque eu acho eles Funcionam tão bem, né? extremamente eficientes, tá? E é prático, né? Você faz ali, papum, pronto, já vai entendeu? resolvendo, né? E o que eu acho importante, que eu tento compartilhar também, é que tem situações onde a melhor coisa que a gente pode fazer é fazer nada mesmo. Né? Porque se você interfere, você na verdade às vezes complica processos que poderiam ser mais simples. Então, tipo assim, se uma criança está com uma virose, ou comeu comida estragada, o melhor é que vomite mesmo, que saia por cima e por baixo o mais rápido possível. Não interfira vai hidratando, nisso, né? mas... A criança não está com fome quando está com virose, Respeito. deixa ela de jejum. Por que você vai forçar o corpo da criança a gastar energia em digestão e trabalhar mais quando o corpo dela poderia estar se dedicando Ele vai só se ao recuperar, comer? né? Uma febre também. Então, uma febre é uma estratégia inteligentíssima do corpo. A gente puxa o tapete de toda a inteligência do nosso corpo quando a gente dá o antitérmico, porque enfim, então, essas questões que aí dá uma conversa por si só. Essa foi, então, digamos, aqui não é a Ânia psicóloga, quem escreve aqui é a Ânia, filha da dona Helga, neta da dona Vale. Que recebeu tudo isso. Que recebeu tudo isso e compartilha, e mãe. Né? E é uma maneira de deixar aí para o mundo, né? Já deixaste aí um registro